antes de me organizar, tenho que me desorganizar internamente para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade, da liberdade de errar, cair e levantar-me. Quando conseguimos escrever, e assim conseguimos organizar mais os nossos próprios pensamentos, porque quando ouvimos o que estamos pensando, mas não apenas na nossa própria cabeça, parece que as coisas vão se organizando aos pouquinhos, sabe? E aí, vamos chegando a esse estado de liberdade, para entender mais sobre os nossos pensamentos. Os filósofos, eles faziam um ato bem interessante, para poder entender as confusões mentais. Eles iam caminhar. Caminhava, sabe quando você às vezes está meio preocupado em casa, sentado no sofá e você pensa, acho que eu vou sair, eu vou caminhar. Caminhar um pouco. E esse ato que eles faziam, os filósofos, de caminhar, conseguia esclarecer mais sobre os próprios pensamentos deles. Só que no vídeo de hoje eu vou falar sobre o ato de escrever. Tá, mas e por que escrever um diário? Escrever há vários benefícios para fazer isso. O primeiro deles traz clareza mental para os seus pensamentos e você consegue ficar menos preocupado, menos ansioso e menos estressado. Menos tudo. E mais tranquilidade, mais calmaria. Não é um milagre, tá, gente? Seja escrever em um diário físico ou digital. Eu vou falar como eu tenho escrito o meu diário. Não vai ser apenas um diário, eu vou falar sobre vários diários. E vamos para o primeiro diário. Escrita livre. Como assim? O que é escrita livre, né? É você simplesmente escrever o que você estiver pensando no exato momento que você estiver pensando. Você pode escrever uma frase ou um texto gigante. Eu comecei assim, escrever com a escrita livre. E aí eu escrevia poucas coisas no início, depois eu comecei a escrever alguns textinhos maiores, ou seja, eu consegui colocar os meus pensamentos mais claros para mim mesmo, sabe? Olhar aquilo e falar, menina, eu tava pensando isso tudo. E o pior é que eu tava pensando muita coisa naquele momento. Ah, e uma coisa que você pode fazer é a seguinte: escrever data e horário que você tá escrevendo. Esse é o primeiro tipo de diário que eu escrevo, a escrita livre. Mas agora vamos para o segundo tipo de diário. Esse segundo diário que eu escrevo se chama Resolvendo Problemas. Por que eu coloquei esse nome? Porque ele funciona através do método pergunta e resposta. Você se pergunta e você responde as perguntas que você fez para si mesmo. Tá, mas eu vou escrever o que nele? Você vai escrever o que vier na sua cabeça também, mas de maneira diferente, como eu já tinha dito. Perguntas e respostas. Então você vai fazendo tópicos. Pergunta 1, tô sentindo isso. Pergunta 2, tô sentindo aquilo. E assim você vai criando as perguntas e depois você responde. Ou você vai criando perguntas e logo em seguida você vai respondendo. Principalmente o que você deve escrever nesse diário. Você deve escrever nesse diário algo que está lhe afligindo muito. Uma tristeza muito repentina, indecisões. É muito bom você colocar no diário indecisões. Eu coloco nesse diário muita indecisão. E ajuda muito mesmo eu conseguir entender mais porque eu tô tão indeciso. No diário também dá pra você escrever os seus próprios medos. O que você tem medo? Então perguntar por que eu tô com medo disso, por que eu tô com medo daquilo, em perguntas, e aí você vai escrevendo as respostas. E por que eu tô falando sobre você fazer perguntas e respostas? O nosso cérebro, ele tem dois eus. Eu não sei você, mas eu sinto que dentro da minha cabeça há duas pessoas. O meu eu mais consciente, racional, e o meu eu inconsciente e menos racional. Então, quando a minha, por exemplo, indecisão tá muito alta, ou algum pensamento mais ansioso tá me deixando muito inquieta, e aí eu ouço mais esse eu, porque as respostas que ele me dá é muito melhor. Tem um livro que é muito bom, se eu não estiver enganada, o livro se chama A Voz da Sua Cabeça. O escritor é o Eitan Cross. Ele fala muito sobre você começar a observar o seu eu, ou seja, esse eu mais em uma distância, sabe? Ele fala sobre um tópico muito interessante que é a mosca na parede. Que loucura! Como assim? Você se imaginar como uma mosca na parede. Você tá visualizando ela. Você vê essa mosca através de um outro pensamento que não é o pensamento seu próprio. Não como você fosse você mesmo, mas que você fosse outra pessoa
você sendo outra pessoa, você vai conseguir se olhar de uma maneira diferente e até dar respostas diferentes pra você mesmo. Se imaginar, às vezes, escrevendo pra um amigo, sendo que você tá escrevendo pra você mesmo. Quando você começa a escrever, é muito, muito válido você colocar quantidade de dias que você quer escrever. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, eu buscava escrever todos os dias, porque a escrita em si é como qualquer outro tipo de hábito. Seja você começar a fazer exercícios físicos, a querer dormir mais cedo, qualquer outra coisa. A escrita também, assim, ela tem que fazer parte da sua vida. Então eu faço o seguinte, eu penso, quantos dias eu quero escrever esse mês? Aí eu penso, eu falo, eu quero escrever X dias. Coloco lá. E durante a semana, eu penso assim, quais dias eu posso escrever? Atualmente eu tenho escrito segunda e quarta, 2 vezes na semana. Isso varia muito de como eu tô me sentindo durante aquele mês, durante aquela semana. Às vezes eu escrevo 2 vezes ao dia, depende muito, sabe, gente? E voltando agora para os outros tipos de diários que eu tenho escrito. O Diário da Gratidão. Já ouviram falar nele? Esse diário, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, eu pensei, é positividade tóxica. Vou agradecer pelo quê? Eu pensei isso, tá? Eu tô sendo sincera com vocês. Eu me perguntei, será que tá tudo ruim? Ou eu que tô complicando também as coisas? Eu não preciso ser positiva demais, sabe? Tipo, agradecer quando as coisas tá tudo ruim, não. Mas eu posso pensar assim, cara, será que não tem um negocinho assim pra me agradecer? Agradecer porque eu tenho comida na mesa. Porque eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, mas aquilo que você foca se torna sua realidade. Se você não tá conseguindo focar nas coisas que, mesmo que não sejam muitas coisas, mas que sejam coisas boas que tá acontecendo na sua vida, porque sempre, sempre tem. Ah, não tem? Tem. Ah, não tem? Tem. Sempre tem algumas coisinhas boas acontecendo na nossa vida. Quando começamos a focar nas coisas que também são boas, nos distanciamos, consequentemente, das coisas que parecem só ruins. E aí começamos a ser mais grato. Escrever um diário de gratidão é para você relembrar mesmo que tem coisas boas acontecendo na sua vida. Por mais bobo que pareça isso, mas não é. Você vai perceber que talvez você é uma pessoa ingrata. Às vezes você vai perceber isso. Eu percebi que eu era uma pessoa ingrata. Sabe? Tem muita coisa assim pra agradecer. Agradeça. Tem coisas boas acontecendo também. Por mais que o mundo, as coisas, as circunstâncias nos mostrem que só tem coisa ruim, também tem coisa boa. E aí você pode escrever nesse diário da gratidão áreas específicas da sua vida. Por exemplo, talvez olhar coisas da sua vida pessoal que você é grata, ou então da sua vida mais profissional. Você olha e você agradece por aquilo também. E vamos para o quarto tipo de diário, que é o diário de pequenas vitórias. É um diário que deixa um pouco da autossabotagem de lado. Quando não observamos as pequenas vitórias, por exemplo, acordar todos os dias no mesmo horário durante a semana inteira. Às vezes não damos valor a isso. Se você colocou aquilo como, eu queria tanto acordar mais cedo, você começa a acordar mais cedo, mas você não coloca aquilo como algo que você conseguiu, consequentemente você vai começar a desanimar pra qualquer coisa, sabe? A vida em si, ela é comum e é tediosa. Só que se não conseguimos encontrar pequenos fragmentos de coisas boas no que é comum, no que é tedioso, tudo vai ficar muito tedioso, chato, ruim. Você anotando isso, você vai conseguir entender mais sobre as pequenas coisas que você tem feito no seu dia a dia. Eu tenho feito muito atualmente. Esse tipo de diário tem me ajudado muito, assim, porque eu percebo que com a virtualização das redes sociais, com a vida das outras pessoas, nós tendemos muito a diminuir o que fazemos, seja o que for. Quando começamos a escrever esse diário, vocês vão começar a perceber que vocês fazem mais do que vocês achavam que faziam, de fato. O ato de escrever é muito libertador. Muito, muito libertador. Porque, como já dizia o Fernando Pessoa, somos do tamanho do que vemos e não do tamanho da nossa própria altura. E é muito bom você escrever esse diário de pequenas vitórias em dias que você está mais deprimido. Por que eu tô falando isso? Às vezes é um dia que você acordou mais estressado, mais triste, mais melancólico. Tendemos a, de fato, a nos auto-sabotar. Porque quando escrevemos esse diário nesses dias, conseguimos perceber que tentamos fazer algumas coisas ao longo do dia e conseguimos, por mais que tenha sido poucas coisas. Mas tentamos fazer, mesmo que seja de fato pequenas vitórias. Uma dúvida que pode surgir é a seguinte: mas como saber mesmo se esses diários estão funcionando? Para saber se os diários estão funcionando mesmo e estão te ajudando, é bom você observar o que você escreveu.
Porque também não vai adiantar você escrever e escrever e você não ler o que você escreveu. Tá escrevendo diário? Separa alguns momentinhos do seu mês e lê o que você escreveu durante o mês. Pelo menos pega umas 3 ou 4 notas que você escreveu e volta lá e lê. Porque assim você vai conseguir observar alguns comportamentos mais repetitivos, você vai conseguir perceber algumas coisas das quais você estava falando pra você vai conseguir observar muitas coisas que antes você não sabia, porque assim você vai conseguir caminhar junto com seus próprios pensamentos, caminhar junto com eles e entendendo como eles estão andando, estão indo. Lembra dos filósofos? Eles caminhavam e agora você vai ter que caminhar junto com seus próprios pensamentos. Tudo que você sente aí. Se você gostou desse vídeo, aproveita e compartilha com outras pessoas que talvez esteja precisando escrever um diário. E me fala aqui nos comentários qual diário você mais gostou até então. E muito obrigada por vocês ficarem até aqui no finalzinho desse vídeo. Até o próximo vídeo! Tchau, seres humanos!